Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a diretora, a todas as pessoas aqui presentes. E para iniciar, gostaria de convidar o senhor vereador para ocupar seus lugares, aqui na mesa, para fazer presente seus devidos lugares. Em seguida, gostaria de convidar o prefeitinho também para compor aqui nossa mesa. Representando o CENEP, a nossa companheira Negra Nunes. E o palestrante, o professor Delcio, também para fazer parte aqui da nossa mesa. Obrigado. Mas, assim, antes de iniciar, a gente agradece a presença do secretário, né, o pessoal que está aqui presente. Queríamos que essa casa estivesse cheia, como fizemos o convite, porque é um tema bastante importante para esse momento aqui, esse momento do nosso semiárido, onde nós iremos discutir hoje com o professor a questão das plantas nativas da Caatinga e assim a questão da arborização do nosso município. E era importante que todas as pessoas estivessem aqui para que a gente pudesse ter um modo especial de tratar as plantas e também de cuidar da nossa cidade, da nossa arborização. Mas a gente agradece os que vieram, que mostrou interesse no tema. E para iniciar, eu gostaria de deixar a palavra à mesa, que fizesse essa saudação inicial, alguém quisesse fazer a saudação inicial, para que em seguida nós pudéssemos passar a discussão para o nosso professor Delcio. Quer facultar da mesa fazer essa saudação inicial. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente Lampião, saudar a vereadora Lana, vereador Bastinho, Manuel de Souza, Plasmário, Ion Dantas, secretário Sara, secretários municipais e demais autoridades aqui presentes, povo em geral. E parabenizar a Câmara Municipal pela iniciativa de realizar essa audiência pública, um tema tão abrangente, tão preocupante, que é a arborização hoje no mundo inteiro, né? E Nova Palmeira está de parabéns por ter essa iniciativa de criar esse projeto juntamente com o CENEP, e um projeto importante. A Prefeitura também está abraçando a causa, e também dizer que a importância de se plantar uma árvore na nossa cidade é imensa, principalmente nesse calor que vivemos hoje. Se a cidade não tiver uma árvore para a gente refrescar um pouco, fica mais difícil ainda a nossa convivência aqui no semiárido. Então, está de parabéns a iniciativa da Câmara Municipal, juntamente com o CENEP, com a Prefeitura, por essa iniciativa de fazer esse projeto e tentar fazer valer realmente. É uma pena, como o presidente falou, que a Câmara esteja pouco vazia. Era importante que a população estivesse acompanhando de perto essa discussão para saber realmente como cuidar de uma planta, mas fica sendo motivada essa atitude, essa ação de fazer essa audiência pública no dia de hoje. Muito obrigado. Mas alguém queria fazer uma observação? Antes de alguém querer se você para passar para a discussão, eu também queria assim, registrar esse momento, que é um momento bem especial. Nós em outros momentos tivemos discutindo aqui, né, a questão que era uma necessidade da Câmara discutir a questão do Código do Meio Ambiente que nós temos aqui, e a gente sabe que tem um código, mas está arquivado, e a gente não consegue tornar público e nem trazer a população para discutir a questão do Código do Meio Ambiente que nós temos na cidade. E eu lembrei que tem uma cláusula lá no Código do Meio Ambiente que ele diz que a planta é patrimônio do município, né? E a gente vê as pessoas, esse momento dessa discussão aqui é mais nesse sentido das pessoas primeiro tomar consciência de adotar uma planta em frente à sua casa, de cuidar juntamente com os poderes públicos. E depois ver essa questão de que tipo de planta nós podemos plantar aqui na nossa cidade, uma vez que a gente faz a muda, um bom tempo, que está a poda muito boa, já são em estado sombrio,
aí o dono vai e tem que cortar porque está quebrando as calçadas, está entrando, invadindo a própria casa, quebrando o piso da casa. E esse é o objetivo dessa sessão, professor, é para a gente ver que tipo de planta nós poderíamos cultivar aqui no nosso município, plantar principalmente no perímetro urbano. E depois, assim, a gente também tentar sensibilizar a população da importância de adotarmos uma planta, de cultivar uma planta aqui no nosso município, nesse clima tão semiárido, nesse semiárido que nós vivemos. Então, nesse espírito que nós colocamos em parceria com o CENEP, onde o CENEP tem um papel fundamental na frente desse debate, essa discussão aqui, em defesa da questão do meio ambiente, dos animais, a ONG que está mais à frente, está vestindo essa camisa mais. E a gente achou de extrema importância, nós, quanto poder público, abraçar essa causa e somarmos forças juntos para que a gente possa, para que futuramente nós possamos ter uma cidade arborizada, bonita e que traga bem para a nossa população. E que as pessoas realmente saibam que tipo de planta podem mudar, colocar na frente de suas casas. Então, nesse sentido, eu quero saudar todos aqui, né, que mais uma vez estiveram aqui presentes, aos senhores vereadores, que eu nem esperava ter uma presença em maioria aqui na Câmara, e o nosso prefeito que realmente está também abraçando essa causa. Eu acho que é importante, prefeito, a sua presença aqui. Estamos aqui com essa aqui da questão da Secretaria de Cultura e de Agricultura e de Infraestrutura, que não compareceu, que é uma secretaria importantíssima de estar aqui. Agricultura, mas aí é importante porque nós que temos que fazer no poder público, a gestão, já que tem a ONG, então nós temos que medir força nesse sentido de cultivar a nossa planta e cuidar do nosso meio ambiente. Muito obrigado. Mais alguém? Então a gente pode, não ter alguém mais fazer uma saudação. Nós passamos agora para o tema, para o expositor aí que vai fazer palestra durante o senhor, tem 30 minutos para fazer a explanação. E em seguida, após a explanação dele, a gente vai abrir o debate para o plenário e para os senhores vereadores que queiram acrescentar, queiram fazer alguma indagação, algum esclarecimento. O senhor. Pessoal, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Vereadores e a ONG CENEP pelo grande convite a nós estendido ao programa Adote uma Árvore, que é um programa institucional da Universidade Estadual da Paraíba, no campus 1, localizado em Campina Grande.
De imediato, esse programa ele surgiu da ideia do nosso memorável Ivan Coelho, junto comigo, que era um simples projeto com o objetivo de arborizar bairros da cidade de Campina Grande. Porém, o projeto começou a ganhar grandes dimensões. E cidades circunvizinhas e escolas públicas e privadas começaram a pedir mudas para poderem arborizar os seus locais, tanto as escolas como os bairros e comunidades onde elas tinham moradias. Então, começou a ganhar uma envergadura tão grande que o projeto precisou ser transformado em programa. E hoje ele aborda e atende tanto o estado da Paraíba, como também de outros municípios de estados circunvizinhos, assim como as universidades estaduais, particulares e federais. E o nosso objetivo maior é arborizar, mas para arborizar era preciso produzir as mudas. Era preciso termos um viveiro para poder atender a demanda. Então os viveiros nossos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a gente cadastrou junto ao Ministério da Agricultura os nossos viveiros. Então as nossas mudas são cadastradas e têm um controle do Ministério da Agricultura, ok? E nossas produções de mudas e nossas doações, elas não têm fins lucrativos e comerciais. Ou seja, nossas parcerias, o nosso objetivo é arborizar e tornar as comunidades e cidades mais harmoniosas, mais tranquilas. E o nosso objetivo maior nessa parceria são doações, porque o programa, como não tem fins lucrativos, então o que se fazemos? Quando montamos as nossas parcerias, sempre há o toma lá e dá cá. Mas o toma lá e dá cá é no sentido da gente pedir algo para que as nossas produções não parem. E para essas produções não pararem, nós precisamos de solo, aresteiro, sacos de mudas. Então, a gente pede a matéria-prima aos nossos parceiros. Ok? Então, nosso objetivo não tem fins lucrativos nem comerciais. Se vocês ouvirem algo dessa natureza, algo está acontecendo que não está chegando às nossas mesas. Ok? Eu agradeço se alguém souber de algo que me diga. Pois bem, para falar de arborização é preciso saber por que tão grande movimento está sendo feito pela importância de arborizar qualquer região, qualquer local. Então, nosso programa, ou seja, o objetivo principal da arborização em uma cidade, não quer que seja a área, ela tem a finalidade seguinte. Se olharmos essa vista aérea, nós vamos ver o colorido. Essa área não tem colorido. O que temos hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço das comunidades, das populações, são arranha-céus, são os concretos, e isso torna a cidade cinzenta. No segundo momento, o que a gente pode observar é uma cidade na qual os poderes públicos, a comunidade, se preocupam em se desenvolver tranquilamente, mas sempre se preocupando com a parte verde, com a área verde. Então a gente observa que a arborização, ela além de dar o conforto, ela dá um bem-estar, facilita, ou seja, dá um bem-estar até na hora de você observar o que está no seu entorno. Um outro ponto também que a gente pode observar é o contraste onde temos um prédio e ao seu lado temos uma espécie que nós chamamos de acácia amarela. Desculpem, o ipê amarelo. Então você vê o contraste e até a forma como ele atrai para nos facilitar a visualização do prédio. Ou seja, o prédio nesse caso ficou até em segundo plano. Veja o quanto a arborização influencia até no aspecto de visibilidade. Aqui temos uma outra vista onde
A arborização, ou seja, o poder público junto com a comunidade se preocupam em arborizar esta área, porém sempre se preocupando em diversificar as espécies. E também mantendo sempre um padrão de distanciamento entre essas árvores, para não haver um sufocamento entre elas, para que ambas consigam se desenvolver. Então não adianta eu plantar se eu não tenho uma consciência de como cuidar. O que plantar? Como plantar? Como cuidar e como mantê-la? Então a gente sabe o seguinte: nós aprendemos nos bancos de escolas, seja qual for o grau, seja se for fundamental, médio, superior, se for escolas públicas ou privadas, eles sempre nos dizem o quê? Que as árvores sempre proporcionam sombras, tanto para nós como para os veículos e transportes. Um outro ponto também é que essas árvores, elas fazem como se fosse um cinturão verde de proteção contra mais ventos mais fortes, além de nos proporcionar o quê? Absorver as poeiras que são suspensas, né, nos ventos. Um outro ponto também é que ela amortece, diminui a sonorização e com isso a poluição sonora. E também outro ponto, se torna alojamento dos pássaros, ou seja, eles retornam aos seus locais de origem, que foi retirado exatamente com a expansão das cidades. Outro ponto que poderíamos também observar é que ele diminui a radiação solar, ou o que a gente chama de mormaço, popularmente. Um outro ponto é que ameniza essa radiação solar e se torna um clima ameno, ou seja, ele diminui com a expansão das cidades, os asfaltos começaram a surgir, e esses asfaltos fazem com que a radiação dos raios solares, quando atinge esse asfalto, ele reflete, e quando reflete a gente sente aquela sensação de calor e uma temperatura mais elevada. E, consequentemente, purifica o nosso ar. Isso é, através da tão famosa fotossíntese, ele absorve o gás carbônico emanado dos veículos e de nós mesmos e de animais e o transforma em oxigênio. Então, ele está purificando e aumentando a quantidade de oxigênio para a nossa cidade. E outros benefícios que ele pode trazer, uma delas é recuperar áreas degradadas às tão famosas erosões de solos que estão expostos. O outro ponto é que essas mesmas árvores, além de nos fornecer todos aqueles benefícios, elas também nos fornecem medicamentos e alimentos. E também é uma maneira de você propiciar o bem-estar, não importa a sua idade ou classe. Mas só de você ter a preocupação de todos os dias, cuidar dessa planta na frente de sua casa, ou no seu quintal, isso torna o quê? Um dia a dia, ou seja, quebra aquela sua monotonia. Que você está se sentindo útil porque está sendo produtivo. Outro ponto também é que as árvores, além de darmos tudo aquilo, ainda nos fornecem as madeiras para os nossos lares. Podemos então concluir o quê? Que viver sem elas, para viver com ela, a gente observa, conclui que ela é de extrema importância por tudo aquilo que ela já tem nos dado e muito mais que ela pode nos dar. Então a gente precisa tratá-la e respeitá-la. Portanto, para a gente ter uma planta na frente de nossa casa, arborizar uma cidade, precisamos saber como plantá-la, como mantê-la, ok? Com sua saúde plena, sadia. Não adianta eu plantar e esperar que ela se vire para crescer. Eu preciso cuidar. E isso, para ser cuidado, a gente precisa produzir essas mudas. E essas mudas são produzidas de nossos tão famosos que nós conhecemos,
e a nossa ONG Senep tem um bom exemplo disso, que são os nossos tão famosos viveiros, né, de produção de mudas, onde lá a gente pode produzi-las ou por estaquia, como a gente chama de propagação vegetativa, ou seminífera, que é através de sementes dessas plantas. Ok? E essas plantas, à medida que elas vão crescendo, elas vão ter que, a gente tem que esperar um pouco para que elas atinjam uma altura ideal, para que ela seja levada ao seu local definitivo. E aí a gente tem uma vista aérea de vários canteiros, onde esses vários canteiros eu produzo uma diversificação dessa espécie. Por quê? Está provado que numa arborização de qualquer ambiente a gente tem que diversificar ao máximo. Por quê? Porque se a gente não diversifica, mantém uma população homogênea, ela facilita o ataque de pragas e doenças. Doenças, quando a gente fala em doenças, são os ataques de fungos e bactérias. São os nossos famosos patógenos. Então há um desequilíbrio do ambiente. Então, quando arborizamos, temos de pensar em diversificar a espécie e esquecer o tão famoso modismo. Porque fulano, porque a cidade vizinha está plantando determinada espécie, está linda. Isso não quer dizer que é arborização. Eu estou abrindo uma porta para um ataque, surpresa de uma praga, de uma lagarta, de mariposas, de insetos, de ácaros, fungos e bactérias. Um outro ponto também que a gente chama a atenção quando vamos arborizar é preciso saber o que plantar, qual espécie plantar e a área e espaço que eu tenho para plantar. Porque se eu pego um espaço estreito como esse da foto e planto uma árvore de grande porte, ela vai crescer e eu não vou ter espaço para ela. O que ela vai resultar? Tranquilamente. Vai danificar a minha calçada e os muros das residências. E por cima de tudo, a passarela que é utilizada pelos pedestres, eu estou impedindo esse pedestre de caminhar por onde ele tem direito. Eu estou forçando ele a sair do seu caminho, contornar a árvore e continuar o seu passeio. E para isso, evitar, eu tenho que saber qual o porte de árvore que eu tenho que utilizar, a distância que eu tenho que manter dos muros e dos passeios, como também o tamanho dessa copa. É que vai me determinar a espécie que eu devo utilizar em frente àquela casa, aquela residência, aquele hospital, aquela praça, onde eu vou arborizar. Consequentemente, um dos pontos da arborização é a gente sempre evitar arborizar do lado da fiação aérea. Sempre dá preferência a arborizar o passeio contrário, oposto à fiação aérea. Ok? Por quê? Porque se a gente planta abaixo da fiação elétrica, o que acontece? Quando eu for precisar podar essas espécies, se eu não souber podar, eu começo a desbalancear a copa. E na primeira chuva que der, como ela está desbalanceada, ela vai pender para um lado e tranquilamente provoca o tombamento e a queda dessas árvores. A maioria dessas árvores que caem é poda mal feita e, segundo, espécie escolhida para o local errôneo. Raízes muito superficiais levam ao tombamento. Copa mal feita leva a um desequilíbrio da copa e com isso um lado fica mais pesado do que o outro e a árvore não consegue se equilibrar. É a mesma coisa quando a gente carrega um peso mais de um lado do que do outro. E aí a gente mostra a vocês que para preparar uma cova para uma muda permanente, então normalmente a gente aconselha que prepare uma cova antecipadamente, de aproximadamente 1 metro quadrado, e coloque um substrato, um esterco, né? E trazer essa muda quando ela já está no porte mais
Mais alto, por quê? Quanto maior, de 1 metro, 1,5 metro, mais ela já está mais apta a facilitar a sua adaptação ao local definitivo. E isso a gente pode fazer, esse plantio, a gente pode utilizar a nossa família mesmo, que eu vou plantar em frente à minha residência. Eu estou estimulando o lado da educação ambiental e também fazer com que as crianças comecem a olhar as árvores de outra maneira e diminua a danificação dessas árvores. Porque se a gente não educa nossas crianças, vão continuar destruindo e danificando e vandalizando as nossas árvores, como temos visto. Uma equipe planta e a outra destrói. E aí vem o caso quando a gente pega essas mudas, retira esses saquinhos e planta no local definitivo. Um outro ponto é a forma, o tamanho, né, dessas covas, que é justamente essa parte onde o programa Adote uma Árvore entra na parceria. É a parte de suporte técnico, é orientar como plantar, como escolher as espécies mais adequadas à região que estamos. E aí é só explicações que é o que a gente já tem vindo conversando com vocês. E por último, é o cuidado que se tem com essa planta depois que ela está no local definitivo. E aí vem as regras diárias, não é? Porque ela precisa também dessa regra, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, ela precisa de uma quantidade maior, um volume maior de água para manter o ambiente mais, vamos dizer assim, mais úmido e as raízes sofram menos. E, consequentemente, se a gente tiver cuidados, escolher a espécie correta e manter e cuidar dessas árvores, nós vamos ter uma cidade muito completamente distinta, diferente do primeiro slide. É isso que a gente deseja numa cidade. O verde se contrapondo ao contraste do cinzento dos nossos concretos. E vamos... A chave de tudo é a sua manutenção. A planta adulta, ela cresceu, tudo bem, mas eu preciso mantê-la. Eu preciso ter continuamente um cuidado na sua manutenção, que são as podas, né? Para que ela tenha conformação, para que ela não se torne muito alta e perca todo aquele nosso objetivo, que é arborizar e tornar o ambiente mais agradável, mais de bem-estar. Porém, para falar em arborização, primeiro devemos voltar que se existe hoje uma grande preocupação com as árvores, com o bem-estar, com a arborização, é preciso a gente chegar e dizer o que arborizar. A gente não pode arborizar, sair plantando tudo que vem à nossa cabeça. Arborizar, a gente precisa voltar e ver a nossa tão famosa legislação ambiental. Então, se a gente volta no tempo, a gente vê o seguinte: a nossa legislação ambiental em vigor hoje é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. E essa lei dispõe o seguinte, sobre proteção de vegetação. O artigo 3, que trata dessa, vamos dizer assim, que trata dessa proteção de vegetação do nosso espaço urbano, ele diz o seguinte, o artigo 3. O que dispõe o artigo sobre o que é área verde urbana? Para ele, segundo a lei, são espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação. Tudo bem. Quanto a isso, eu não estou fugindo. Mas ele chama a atenção o seguinte: preferencialmente nativa, natural ou recuperada.
Essas plantas, de preferência nativa, natural ou recuperada, estão previstas no plano diretor da cidade. Então, a nossa gestão política, principalmente os nossos vereadores, precisamos ter acesso ao plano diretor da cidade, o que trata sobre essas leis de preservação e proteção vegetal, principalmente na nossa cidade de Nova Palmira, para a gente saber o que é que realmente ele fala, se tem algum tópico, algum ponto que trata sobre o assunto. Nas leis de zoneamento urbano e uso do solo no município, essas áreas, quando eu tenho acesso ao plano diretor e eles escolhem essas áreas como área verde, ela jamais pode deixar de ser área verde. É indisponível, é proibido a construção de moradias. Ela fica restrita apenas aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental, proteção de recursos hídricos, manutenção e melhoria do paisagismo e proteção de bens e manifestações culturais. Então, uma vez determinado que é uma área verde urbana, uma zona verde, eu jamais posso trocar ela e destruir, substituí-la por moradias, por uma outra construção que não tenha a visão de um bem-estar para a comunidade. Então é preciso ficar alerta sobre isso. Porém, quando se diz espécies nativas, nós temos espécies nativas, temos espécies espetaculares para arborizar Nova Palmira. Podemos lançar mão de espécies nativas, como por exemplo, eu dei alguns aqui, o ipê amarelo, o ipê roxo, o ipê vermelho, rosa, como também podemos utilizar o cacau bravo, o algodão bravo, caibeira, aroeira. Então são espécies nossas que estão muito bem adaptadas às nossas regiões e podemos utilizá-las aqui em Nova Palmira. Um outro ponto é a gente tentar esquecer de utilizar o modismo, que eu tenho visto. Eu andei pouco agora aqui em Nova Palmira, mas antes eu já tinha vindo com o Ivan na casa dos pais dele, e a gente observava, está muito melhor agora Nova Palmira, está bem mais arborizada do que naquele princípio. Então mostra que a nossa comunidade, a nossa gestão pública, porque arborizar não é responsabilidade apenas da gestão pública, não é apenas responsabilidade dos nossos políticos. A comunidade tem a sua parcela. É preciso que ela colabore. E o que a gente nota é que para arborizar uma cidade não é questão só do poder político. Há necessidade de, antes de iniciar uma arborização, fazer o que nós estamos fazendo aqui em Nova Palmira, conscientização. Esse é o primeiro passo da arborização, é trabalhar em conjunto para o bem comum. É o que vocês hoje estão fazendo aqui, comunidade, Senep e Câmara de Vereadores e Prefeitura, o Poder Executivo. Isso sim, comecei uma boa arborização. Segundo, é esquecer o modismo, esquecer plantas exóticas que só vão me trazer danos ao nosso próprio, da nossa própria moradia, do nosso bem-estar. Exemplos bem clássicos. Até o ano passado tinha um grande modismo de plantar ficus. É porque ficus é bonito. Ficus a gente pode fazer, podar, moldar a sua cor. Fica lindo, mas os danos vêm depois, quando ele se torna adulto. Um outro modismo grande é utilizar o NIM. O NIM é excelente, mas excelente em determinadas áreas. Não pode ser plantado a toque de caixa, como eu tenho visto aqui na Nova Palmira. Estão plantando o NIM demais em locais impróprios. Ele vai trazer danos. E ele já está provocando, aqui perto da Câmara, já tem NIM provocando danos ao próprio calçamento.
Isso é devido a quê? Por quê? Porque Délcio está, vamos dizer assim, condenando o ninho, condenando o figos. É muito simples. Pesquisas, estudos já têm mostrado sobre esses malefícios que ele tem trazido. Eles dão ótimas sombras, dão ótimo bem-estar, dão, mas os danos onde é que ficam? Plantar porque é uma árvore, vamos bater palma? Não. Eu preciso saber se ela não vai me prejudicar. Não adianta eu estar dando vantagens, tirando vantagens, dando ótimas oportunidades às plantas, se elas estiverem me prejudicando. Então eu trouxe a vocês alguns exemplos do que uma espécie mal escolhida pode provocar, principalmente o ninho e o ficus. Então vamos a elas. Aqui a gente observa o seguinte: como essas plantas elas têm o sistema radicular superficial, ela provoca o quê? Um desenvolvimento muito rápido de suas raízes, porque elas procuram sempre ambientes com maior teor de umidade. Então ela sai de perto do caule e vai procurar esta umidade. E onde tiver esta umidade, a raiz vai buscar, porque a planta necessita de uma maior quantidade de água para sobreviver e crescer. E o que me leva? Me leva exatamente o que estamos vendo. À medida que essas raízes crescem, por elas serem superficiais, o que estiver atrapalhando a vida dela, ela vai destruindo. Destrói calçada, destrói calçamento e o que vier. E consequentemente a gente vai observar o quê? Que elas vão começar a atingir a foto que está em primeiro plano. A gente vê que essas raízes atingiram exatamente as paredes das residências e chegaram ao ponto de atingir o banheiro, que é o local de maior umidade. E isso provoca o quê? Rachaduras das paredes da residência, da sua estrutura, consequentemente danos a toda aquela parafernália que a gente está acostumado de preparar o nosso banheiro com azulejo, com porcelana, não sei o que vem. Consequentemente, outros danos, como essas raízes e a planta necessita uma grande quantidade de água, elas vão buscar exatamente nas tubulações. E o que acontece? Na foto superior, a gente observa que essa raiz, ela estava logo, se a gente for atrás da história da mulher, ela diz o seguinte, que a planta estava na calçada e racha o muro e chegou ao ponto de encontrar exatamente na área de serviço desta casa, onde tinha a lavanderia, onde estava o maior foco de umidade. A segunda foto, na parte inferior, este senhor, começou a ter dificuldades nas tubulações da rede de esgoto de casa. Ele notou, a esposa dele notou que havia entupimento nas tubulações da rede de esgoto. Então ele vai procurar e descobre que eram exatamente raízes dessas plantas que provocou o emaranhado e o entupimento. Ele teve que refazer toda a rede de esgoto da residência. E por último, se não bastasse todos esses danos, vamos dizer, mecânicos, físicos, temos também as pragas. O fígus, principalmente, ele atrai o que chamamos de soldadinho, aquelas cigarrinhas, aqueles percevejos, que são pragas. Além disso, ainda provoca o que chamamos da mosca branca. Essa planta é exótica e as nossas plantas, elas não estão preparadas para determinados ataques de pragas e doenças. O que vai provocar? As nossas plantas que não têm essa resistência são atacadas e destruídas. Então há necessidade de quando pensarmos em arborizar a nossa área, a nossa cidade, primeiro saber como conscientizar a população dessa cidade, levando a ele a importância de arborizar, a importância de cuidar, a importância de mantê-la. E cativar essa família a escolher espécies adaptadas às nossas regiões, que são vastas. Então vamos esquecer o modismo? Vamos escolher árvores, espécies
que já estejam adaptadas e no porte ideal ao espaço que temos. Para evitar que depois eu tenha que destruir, tenho que cortar, tenho que retirar. O que a gente observa é que as pessoas plantam e depois elas mesmas querem destruir. Vão à prefeitura pedir para tirar, porque estão danificando a minha casa. É por isso que o programa se dispõe, se coloca à disposição do Nova Cauê para ajudar nessa empreitada da CENEP junto com a Câmara de Vereadores. Ok? Isso é tudo que eu tenho a dizer e desculpa a demora. Agradece, professor, sua explanação. E a gente agora abre o debate para os questionamentos, para as indagações. Se o plenário e os senhores vereadores quiserem fazer alguma indagação para contar uma contribuição. Boa tarde, Décio, seja bem-vindo à Nova Palmeira, né? Assim, esse projeto, você falou assim, a Câmara do CENEP, a Prefeitura também apoia, tá junto do CENEP, junto com esse projeto, a gente já teve até um momento que plantou algumas plantas na praça. Assim, você falando, a gente tem que ter as plantas, só primeiro uma pergunta de um vereador da gente que não pôde estar aqui hoje, ele colocou um requerimento aqui na Câmara para o prefeito, assim, de plantar algumas plantas frutíferas. Se é viável nesse projeto, adote uma planta, foi de Gilvan. É viável? Sim. Agora, é viável, sim. Agora é necessário que a população tenha consciência sobre as frutíferas, porque existem duas linhas. Frutífera, óbvio, porque você teria uma fonte de alimento. Segunda, donos de veículos reclamam muito, porque essas frutíferas, quando amadurecem, danificam veículos. Então há duas linhas, duas vertentes que são contrárias, que se chocam. É preciso muita conscientização para a população e a gente escolher locais de menor trânsito de veículos na cidade, os bairros de menor trânsito, aí sim. Mas locais onde o trânsito de veículos são maiores, mais intensos, eu não consigo. Eu sou contra, nessa situação, de colocar ela a reveria, ou seja, distribuir em qualquer lugar que seja, porque você não tem grande dor de cabeça. Eu sou de Pernambuco, e lá quando eu morei, porque hoje eu sou filho adotivo por livre e espontânea pressão que eu fiz em Campina Grande, quando eu vim trabalhar na universidade. E lá a prefeitura de Pernambuco, em 1985 por aí, adotou esse critério de ter uma avenida bem longa em Recife, chamada Avenida Caxangá. E na Avenida Caxangá tem muito trânsito de veículo, e eles plantaram no corredor frutíferas. Olha, o que foi de reclamação e processo para cima da prefeitura não foi no gibi. Fora que os nossos garotos, que ainda não têm uma mentalidade formada, uma educação à altura, ficavam com as pedras jogando para derrubar as frutas. Principalmente manga. Aí eles jogavam a pedra batia na manga, ótimo. E quando ela passava e atingia retrovisores e para-brisas, ótimo, grande processo. Então há necessidade de pensar duas vezes em utilizar essas frutíferas. Eu sou contra nesse sentido. É preciso saber aonde plantar. Agora nada impede de a gente incentivar as pessoas que tenham áreas em residências plantá-las. É uma fonte ótima de alimentos, ótima de vitamina e uma ótima merenda para ser complemento alimentar e nutricional. Isso, tranquilo.
Mas alguém deixa aberto aí para que as pessoas queiram fazer suas indagações, dar suas contribuições. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer à Câmara pela sensibilização, de ter convocado essa audiência pública, porque o projeto já vem caminhando, né? O projeto já vem caminhando. Agradeço, né, a parceria com a Prefeitura, que a gente já vem caminhando, e dizer da sensibilização do prefeito, porque a gente sabe que não é todo mundo que dá valor à planta. Acho que a planta é uma coisa que não tem futuro, é uma coisa, pensar nisso é coisa até banal. E a gente sabe que numa região como a nossa, que não temos água, é um desafio muito grande um projeto desse. Mas eu acho que a gente só consegue as coisas com desafios. Nada fácil tem valor. E outros desafios que quando a gente lançou o projeto, eu me lembro que alguém até questionou, que era, esse projeto não tem sentido, porque você não tem pessoas que saibam estudar as plantas, que sabem quais são as plantas adequadas. Mas eu acho assim, que um projeto, quando é lançado, existem as parcerias. Se fosse o CNEP trabalhar sozinho com esse, não tinha sentido, porque a gente precisa sensibilizar o poder público, e o poder público é responsável pela cidade, a Câmara também, os outros órgãos. Então, existe hoje, tudo funciona através de parcerias, porque um órgão vai contribuir com o outro. Então, essa parceria, essa minuta que foi o Ivan, né, em memória, que deixou já pronta, a gente já deixou a parceria com a UEPB pensando nisso, que a gente poderia ter as pessoas adequadas, os técnicos. Como a gente tem dificuldade de fazer mudas aqui, porque nós não temos pessoas, assim, o projeto não dispõe, a gente pega mudas também lá na universidade. Então, né, eu acho que o importante numa parceria funciona por conta disso. A gente sabe que o grande desafio, a seca é grande, mas a gente mesmo assim sabemos que nós moramos na região semiárida e por esse motivo nós não podemos deixar de plantar, porque é necessário. E assim também o secretário é bom que todas as secretarias se envolvam também, porque toda secretaria tem plantas, né, tem as suas plantas que ajudam a cuidar também, tudo isso é importante. Então, agradeço, né, a vinda do professor aqui, a gente vai precisar de mais orientações quando for necessário. E Lourdes, você sabe como nos encontrar. É bem simples e bem fácil. E nós estamos com as plantas disponíveis aí, só dando uma paradinha agora porque a questão da água está difícil, mas já tem bastante mudas e nós, né, o sonho é que se arborize bem essa cidade, mas ela já está bem arborizada, mas é claro que vai muito mais. Mas a gente agradece a todo mundo, todas as pessoas que se envolvem nesse projeto, que é importante e de muita importância para o município. Tiago. Boa tarde a todos. Isso que realmente é uma preocupação, porque quem mora numa região dessa, aqui em torno do tempo da seca, do tempo da estiagem, é muito. Causa muito malefício às pessoas e o clima fica muito insuportável, né? A gente sabe que uma cidade arborizada traz um clima muito mais agradável, as pessoas colocam as cadeiras lá de fora da sua residência, na calçada, na sombra daquela árvore, e fica muito mais tempo, muitas vezes, do que dentro da sua própria casa. Eu morei em João Pessoa, por exemplo, e é uma das cidades mais arborizadas que existe aqui no Nordeste. Tem um tipo de cidade verde, né? E a gente via lá em João Pessoa ruas com mangueiras, outras com jambo, outras com outras frutas, plantas que não fossem frutíferas, justamente para variar. Devo dizer que aqui em Nova Palmeira até tentei contribuir também de forma leiga, sem saber da questão da avaliação da planta, de que planta seria mais adequada, distribuí e plantei inclusive ninho, porque vendo a situação daquela sombra muito densa, cai poucas folhas e traz um bem-estar, fora esse conhecimento técnico que você acabou de dizer aqui, do malefício da raiz e tudo mais. Agora, eu acho assim,
que a gente vê aqui em Nova Palmeira a desordenação da distanciamento das plantas e tudo mais. A gente distribui a planta, mas que na verdade vai plantar muitas vezes não tem aquela sensibilidade do espaçamento, da organização. Eu vejo assim, o deputado está aqui, a prefeitura está aqui, e eu vejo que não é a prefeitura que tem essa única obrigação, mas eu acho que a implantação do sistema na cidade é bom que faça de forma ordenada e organizada para evitar, por exemplo, tem planta que você não consegue dar uma nota entre uma planta e outra que está ali causando problema. Então, que a prefeitura, por exemplo, desenvolvesse um projeto de arborização como um todo na cidade, preservando justamente essa organização e baseado nas plantas justamente adequadas para o nosso município. Por quê? Se trouxer uma planta aqui que tem uma flor muito bonita, mas que não tem sombra, ela é inadequada, porque a gente não vive só da flor, que é geralmente uma vez, uma estação, uma vez no ano, a gente precisa da sombra também. Então, se puder agregar duas coisas e que ela não traga os malefícios de sua danificação do patrimônio, melhor ainda, né? Então a gente pede assim que não só a prefeitura, mas já que o SENEP também é um órgão, a instituição que se envolve nessa questão, que realmente a implantação, por exemplo, a inauguração do conjunto já vem contemplada a arborização de todas aquelas ruas, para que a partir daí o dono da casa que está ali em frente seja responsabilizado pela manutenção, orientado e sensibilizado para o benefício que aquela planta trará para aquela comunidade. Então era só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer e fico feliz se realmente a arborização nova, além de ter a arborização, tem a organização para poder ficar uma coisa muito mais bonita e muito mais interessante para todos nós. Ok, eu queria só dizer, eu estava pedindo a fala, que se quisesse dar a anotação aí para eu escrever aqui para a gente. Ok, então, palavra do Zinho. Primeiramente, eu queria pedir desculpa ao professor Décio por não ter cumprimentado na minha fala inicial. Dizer que é um prazer, professor, recebê-lo aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo a Nova Palmeira. E dizer a preocupação do vereador Tião, realmente eram algumas questões que nós, quando reunimos para lançar esse projeto, juntamente com o SENEP, juntamente com os secretários e a Câmara de Vereadores e o vice-prefeito Edson, que é adepto, né, às plantas, que era realmente essa questão de espaçamento, né, de plantar e realmente ter a noção de como está plantando, né. Inclusive, semana passada nós estávamos discutindo para fazer o plantio da praça de eventos, Cirilão. E era uma das preocupações minha e de Edson, de ter realmente essa noção que nós vamos plantar lá e qual é o espaçamento de um para outro. Inclusive fica a minha pergunta aqui ao professor, né, para responder essas questões e nos orientar, né. E também dizer que eu, juntamente com o Edson, mesmo antes de assumirmos a prefeitura, tivemos a preocupação de arborizar Nova Palmeira, onde além da saída para a Pedra Lavrada, aquele canteiro central ali, foi todo plantado por mim, por Edson e Nega Lourdes, né, que eu exercia a função de secretário de infraestrutura. Então, dizer também que a gente está abraçando essa causa, né, toda a orientação que ouvimos aqui é muito bem-vinda, porque só tem a nos enriquecer para fazermos esse trabalho cada vez mais bem feito. Então, é uma oportunidade que eu tinha também de expressar aqui e dizer, Deus, que essa preocupação que você teve aí, nós também já tínhamos e estávamos trabalhando sobre isso, e a oportunidade de ter essa ajuda exatamente agora com o professor Décio. Eu queria só assim, na questão, você fazer um bloco de 4, questionamento 4 de contribuição, e você uma nota daria. Isso. Então, Daniel. Boa tarde, pessoal. Senhor presidente,
Pessoal, eu já li um artigo que ele coloca que a gente vive numa região semiárida e essa faixa de transição que vai de Frei Martinho a Juazeirinho, então é uma faixa que 80% do território está em processo de desertificação. Então isso é muito grave. Por quê? Porque a região da gente também é uma região extrativista, de extração de minério. E a extração mineral também acentua cada vez mais esse processo de desertificação. Então, apesar da palestra hoje, professor, ser mais focado na arborização para a cidade, mas eu queria saber também se a universidade não dispõe de uma assessoria ou de projetos. A gente sabe que tem muitas monografias, muitos trabalhos acadêmicos nessa área de arborização também para o campo. Já que nossas espécies, por exemplo, a gente não vê ninguém aguando as nossas plantas de acatinga, mas mesmo assim ela tem a capacidade de sobreviver de um ano para outro. A gente sabe que ela conserva a água no caule, tanto que por isso que fica tudo cinzento, porque ela perde a água pelas folhas e quando está em período de estiagem ela solta as folhas para ela poder sobreviver de um ano para outro com água nela. E queria só registrar também a questão da importância da gente ter e a questão do modismo que foi tanto colocado pelo professor, porque ao invés de a gente não ter um ninho, a gente não plantar um pereiro, uma catingueira, que é da nossa região, que não precisa de tanto cuidado quanto outra planta precisa, que é graubeira, enfim, essas que já foi citada por aí. Então era só nesse sentido meu questionamento. Agora, o Wilma. Olha, é o seguinte, como já foi colocado aqui, a gente já tem muito tempo, a gente vem com essa preocupação de arborizar a cidade, vem dando a minha contribuição, o semestre, o prefeito também, também já deu sua contribuição, e o importante é que todo mundo se una para fazer essa arborização cada vez melhor da nossa cidade. Aqui foi colocado que a Câmara não está cheia de muita gente, mas também as pessoas que estão aqui, cada um aqui se interessar e vestir a camisa mesmo, lógico que vai dar para fazer um trabalho, E principalmente, eu já colocou aqui, eu queria enfatizar aqui que os secretários têm seus departamentos. Então, tem algumas plantas lá já, vamos cuidar dessas plantas que já estão lá, porque se você pega uma planta para você plantar outra até crescer, tá vendo? E as frutíferas, principalmente nos prédios públicos, vou plantar, vamos cuidar, já tem algumas, por exemplo, lá na creche antiga, tem muito pé lá de fruteiras, goiabeira, tem coqueiro, tem pinha, tem um bocado de coisa lá. Me parece que agora está mantendo lá, que então o menino está aguando. Então vamos fazer isso, cada secretário vai se cuidar da ação do seu departamento, além do centro de saúde, inclusive tem o Pau Brasil lá, que já faz muito tempo, o Pau Brasil demora a crescer. E está bem feio, Eu estou botando uma aguinha lá de vez em quando, mas aí não tem uma pessoa para aguar, que é o Pau Brasil, lá. Então é isso, vamos arregaçar as mangas, vamos realmente fazer, não ficar só. Porque é muito bonito, a gente discutir meio ambiente, essas coisas, que é a moda hoje, mas não pode em prática, E essa questão das plantas aqui, tudo que a gente vai fazer tem que ser planejado, A sua palestra foi excelente, muito boa. Então é isso que a gente tem que fazer, planejar as espécies corretas, para não dar problema depois. Você tem. Eu só respondo essa daí, se mais alguém se inscreve. Deixa eu só falar uma coisa assim, que eu acho que interessante é a conscientização, Porque a gente sabe que plantar, a gente sabe que é importante plantar, mas assim, tem pessoas que não têm consciência de que uma planta, por exemplo, na minha casa eu enchi a minha casa de planta na frente, então eu tenho um ninho, hoje já lá vou ter que arrancar, porque já está atingindo o meu banheiro, Então assim, a conscientização de as pessoas plantar, então
todo mundo não tem essa consciência, todo mundo quer uma planta em frente à sua casa, mas não tem a consciência que a planta pode fazer isso que você mostrou a ela, eu não vi, levantar, né, ir para banho, essas coisas. Então, assim, uma forma de começar a conscientizar a população, as escolas, todo mundo junto, plantar e também conscientizar de como cuidar, de como plantar, de como conservar ela. Eu acho assim importante a conscientização. Ok, então é o seguinte, o professor responde essas indagações aí, essas contribuições, depois entra no outro bloco e se não tiver mais, não pode encerrar, né? Trancar o encaminhamento. Ok. É o seguinte, primeiro quando a gente vai escolher as espécies que vamos utilizar na arborização, a gente precisa primeiro estudar a área que vamos arborizar, para poder, dentro de um leque de plantas nativas, a gente tem aquelas de grande porte, médio porte e pequeno porte. Então há necessidade da gente levar sempre em consideração a área que você deseja. Se for uma área descampada, que nada atinge fiação e residência, a gente pode optar por grande porte. Mas se for uma área na qual eu tenha cercado por residências, cercado por fiação, eu tenho que optar por uma de médio ou pequeno porte. Mas tem plantas nativas, o nome nativa significa que elas já estão adaptadas à região há muitos e muitos e milhares de anos. Elas já sofrem e sentem a seca e se protegem da seca, como vocês mesmos observaram, que no tempo da seca ela não cresce, ela não frutifica, ela não flora, ela armazena porque sabe o seguinte: se eu produzir hoje, eu vou morrer e os futuros frutos meus não vão produzir os meus descendentes. Então ela prefere não frutificar e se manter e armazenar aquilo que ainda resta para ela se manter, porque no futuro próximo, quando ela tiver a água necessária, suficiente, ela vai produzir os seus descendentes. Então essas plantas já estão adaptadas ao nosso semiárido. É dela que a gente deve utilizar para arborizar e melhorar a nossa situação, diminuir o que a gente chama dessa sensação térmica que nós sentimos, que é quando o termômetro marca 20 graus e a gente sente 40. É exatamente essa radiação solar que reflete no nosso piso, no nosso asfalto e joga para nós. Mas existem plantas nativas já adaptadas. Um outro ponto é o espaçamento. Espaçamento, é preciso saber qual o porte da planta que ela vai chegar, porque o espaçamento a gente mede pela copa da planta, não é pelo caule da planta. Então a gente precisa saber o porte dela. Se o porte dela for de 5 metros, eu vou ter uma copa de 2, 3 metros. Então normalmente a média é ficar entre plantas, em torno de 3 a 5 metros, dependendo do porte. Mas a média é sempre 3 metros de espaçamento. É ideal, 3 metros. Porque a copa em si, a gente mede o diâmetro dela. E o diâmetro dela, normalmente, ela não atinge, dependendo do porte, ela não passa de 3 metros. O diâmetro, raio é diferente. Eu pego ela de ponta a ponta, que ela não chega a 3 metros. Aí o que acontece? Se ela tiver um raio, um diâmetro de 3 metros, significa que o raio dela é de 1 metro, 1,5 metros. Então ela só vai crescer 1,5 metros. A outra planta vizinha só vai me crescer 1,5 metros. Aí elas batem 3 metros, eu fecho e eu fecho a sombra. A arquitetura foliar explica. É só nesse sentido. Por quê? Porque se eu boto o diâmetro dela de 3 metros e eu tenho um caule no meio, ela vai fazer isso, pessoal. O que a gente está conversando aqui é que tem um caule e tem uma planta. A copa dela é de 3 metros, o diâmetro, então ela vai de onde? Daqui para cá. Se eu olhar o meio dela, o raio é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro tem 3 metros, o raio vai ter metade do diâmetro, que é 1,5. Eu não tenho 3 metros de distância para outra árvore, então a outra árvore estaria aqui, teria um raio também de 1,5 metro. Então esse 1,5 metro vai tocar numa outra planta na copa, aí eu fecho a copa e aumento o meu raio de sombreamento. A média é 3 metros. Agora, se eu tenho uma área muito descampada, eu
zigue-zague. Ou seja, eu planto uma aqui, 3 metros. Daqui para cá faço um triângulo com 3 metros. Então, ou seja, eu faço uma fileira e a outra faço sim, não, e eu deixo. E eu recupero essa minha área. Diminuo a impactação da chuva, da poeira, para levar a camada arável do solo. Se eu consigo impedir que o vento e a chuva me levem a parte arável desse solo, plantas vão recuperar este solo, essa área degradada, impactada pela mineralização. Ok? Mas plantas nativas nós temos, e ela faz isso perfeitamente e está muito bem adaptada às nossas exigências. Com relação à recuperação, a gente conseguiu clarear as coisas. Outro ponto, vocês me falaram muito em conscientização. Não adianta a gente estar aqui batendo tecla para escolher a melhor espécie, para escolher a melhor arborização. Como fazer a arborização se a gente, antes de tudo, fazer uma conscientização? A plateia foi muito bem quando disse: precisamos visitar as nossas escolas. Porque veja o seguinte, o programa, quando surgiu, era produzir mudas, mas produzir mudas para arborizar. Aí depois a gente notou, sabe o que é? É que a gente, quando produzia as mudas e distribuía, os alunos, as crianças, até os adultos, pegavam as mudas e levavam. Tu plantavas? Eu não plantava. Eles levavam, mas não cuidavam. Plantava e plantava a toque em caixa. Aí o que foi que o Ivan comigo, a gente se sentou e a equipe e disse: além de produção, temos de conscientizar. Antes de autorizar, conscientizar. Antes de produzir e distribuir, a conscientização prevalece. Embora que a gente perca 6 meses, atrase 6 meses de um programa de arborização, mas a conscientização vai nos levar muito mais vantagens. Então a gente criou o programa Adote uma Árvore, mas dentro desse programa Adote uma Árvore, nós temos 2 linhas. Uma, produzir a muda, e a outra, educação ambiental, onde o programa vai às escolas públicas ou privadas, municipais e estaduais, e lá conscientizamos com palestras, com, vamos dizer assim, com discussões, com palestras, com recreações, envolvendo a educação ambiental, a importância de arborizar e cuidar dessa planta que nós plantamos. E está dando resultados. A gente nota que as crianças, os menininhos, sabe? Os danadinhos começam a imaginar coisas como nós gostaríamos que ele pensasse. Porque é ele que vai dar continuidade ao que hoje estamos trabalhando. Possa ser que nós não vemos os nossos frutos, mas eles vão ver. É eles que vão utilizar os nossos esforços hoje. Então, precisamos começar a pensar em arborização pela conscientização. Como vocês mesmos levantaram essa bandeira. Irmos às escolas, fazer palestras, mostrar a importância que tem a arborização e o cuidado dessas plantas. Ok? Ok, mais alguém? Boa tarde, estou um pouco rouca, só ia um microfone. Professor Teres, não é isso? A gente ouviu aqui várias falas, né? Inclusive falas de questão de sombras, né? De beleza, de modismo. E aí eu queria tirar 2 dúvidas, né? Que eu acho que é importante também que a população saiba se realmente são mitos, né? Ou se realmente são verdadeiros. Em relação aos nossos gases, né? Que se tem realmente esse papel da absorção, né? Pelos gases poluentes. E a outra é a questão do inverno, né? Que a gente escuta falar que quanto mais arborizado, mais se atrai. Então, são essas 2 dúvidas que eu tinha. Eu quero parabenizar, todo mundo já fez isso, mas eu também estou como gestora de saúde, vejo como um grande projeto. A maioria da população, o papel realmente é como o Jean diz, não adianta a gente jogar um projeto se a população não entender. Vamos para as escolas, vamos palestrar,
vamos envolver a população. Eu vejo hoje na gestão, já disse nessa casa, vou repetir, gestão executiva, gestão legislativa, que trazem muitos temas, né, importantes para o município, para esta casa, para debater, né. É um projeto que a gente sabe iniciado pelo CENEP, que abraçou essa causa e que já vem desde o nosso saudoso Ivan, que tinha esse sonho e hoje está sendo concretizado. Então aqui eu deixo meu parabéns para a gestão, para a Câmara, né, em si, é uma gestão, hoje eu vejo a gestão muito participativa, tanto prefeito como Câmara, né, com ONGs, com secretários. Então assim, vejo uma equipe positiva, com falhas, mas vejo mais positiva do que falha. Então assim, meu obrigado. Ok. Fala no microfone porque aí socializa para a cidade. Só esclarecendo a questão, né, do que Tião colocou, para as pessoas não plantarem aleatoriamente. Eu acho que depois que a gente se reuniu com a equipe e a gente decidiu que a equipe acompanhava onde seriam os locais, fazia um levantamento, onde seria que ia plantar. É tanto que as pessoas vêm pedir muda, a gente está pedindo e a gente não está distribuindo. A gente diz que dá o nome e o pessoal vai lá ver o local para plantar, está sendo desse jeito. E quanto à questão da conscientização, eu acho aqui que já existe, eu acho que uma criança aqui é mais fácil um adulto destruir uma planta do que uma criança. A gente nunca vê uma criança destruindo uma planta não. E o projeto, a gente fez discussão nas escolas, né? A gente foi para quase todas as escolas, se fez discussão e os professores também fazem discussão. Eu acho muito conscientização da parte das crianças. Inclusive, eu vou dizer, é um caso inédito. Naquela entrada, quando se plantou umas 8 mudas lá, umas 8 árvores, tem uma criança que está cuidando, que lá não mora ninguém, então a criança está lá aguando essas plantas, lá na entrada da rua. Então, lá perto da Associação dos Idosos. Lá perto da próxima Associação dos Idosos, aquelas plantas da todinha, está sendo uma criança que está aguando. Eu acho mais as crianças com conscientização melhor do que os adultos, que o adulto às vezes destrói a planta sem pensar nem duas vezes, às vezes ele está sujando a calçada. Eu acho que o nível de conscientização na criança já não está, é claro, precisa melhorar, mas já está mais ou menos, temos que melhorar cada vez mais. Ok. Décio, uma coisa que você falou aqui e que hoje assim, eu dizer aqui do chapéu para a administraçãozinho, antigamente falar em podar, se você passasse aqui na Palmeira, numa época de seca assim, eles pelavam as plantas, deixavam elas sem nenhuma galha, eu não sei o que era aquilo, ficava horrível a cidade e as plantas tiravam tudo, voltavam, deixavam elas peladas. Eu não sei porque fazia aquilo, antigamente era algaroba, até uns 3, 4 anos atrás. Hoje em dia na gestão prefeitozinho ele tem essa preocupação de podar mesmo, de estar podando as plantas, e isso é importante, além do meio ambiente, fica uma aparência bonita passar, né? Porque antigamente, sinceramente, era horrível, pelavam as plantas mesmo, todas, a cidade inteira passava assim, ficava sem nada. Eu quero só complementar o que você colocou, né? Que a gente tem que, aquele rapaz que poda, né? A gente tem que dizer a Rosenildo e a Rildo, para dizer que aquele rapaz que poda, se ele vai podar de frente a uma casa, se o dono daquela casa pedir para cortar a copa todinha, que ele não corte, que eu já pedi várias vezes, ele não está me atendendo. Pedi para ele não cortar, ele cortar da maneira que está combinado, né? Não corta, porque a planta está certo que de frente à casa da pessoa, a pessoa às vezes bota água, mas também é uma planta, um patrimônio do município. Então a gente tem que começar isso direitinho para ver se fecha. Professor, eu tenho uma pergunta. Tudo bem. Com relação ao garoba, porque sabe-se que a garoba não é nativo, né? É isso que eu gostaria de saber. Quais os benefícios e os malefícios que o garoba pode trazer? Isso por quê? Porque quase em frente à minha residência tem uma, e assim, eu queria que, se pudesse, fosse substituída com outra planta que não prejudique
prejudicasse pelo menos a minha casa, porque eu acho que as raízes dela estão passando, eu vejo, assim, até pela calçada, estão passando para a minha residência. Se poderia fazer substituição. Mas também lá em casa passou. Então a gente passa para o senhor, professor. Ok. Vamos lá. Em primeiro lugar, conscientização. É mais fácil a gente lapidar uma criança do que uma criança. E a prova mais clara é essa que vocês estão vendo nas escolas de vocês. Porque uma criança já tem outra mentalidade. O adulto já está com sua personalidade, a sua formação já pronta. E para mudar é muito complicado. E a gente nota que quanto menor o saber, o conhecimento, mais difícil fica de entender, de argumentar com eles. É por isso que a conscientização deve começar exatamente nas escolas, como vocês já observaram nas escolas de vocês. Que crianças, mesmo sem ter nenhum vínculo com a residência, vai lá e cuida dela. Então a conscientização deve existir antes de iniciar. Quanto ao que você já comentou com relação à absorção no filtro, as nossas plantas, as plantas de uma forma geral, as suas folhas servem de filtro. Filtro por quê? Essas folhas, se a gente for olhar a fisiologia, a morfologia botânica, desta folha, a gente vê que ela guarda sobre sua folha, sobre a sua superfície, estruturas chamadas estômatos que eles abrem. E ao abrir, eles captam o gás carbônico na presença da luz e transforma esse gás carbônico durante um processo de fotossíntese em oxigênio. Ela utiliza esse gás carbônico para produzir energia e nutrientes para ela e libera oxigênio para o ambiente. É por isso que dizem que as plantas são um verdadeiro pulmão vivo. É mais importante. Exatamente. E quanto ao ponto de raios, não está nada provado, porque tem regiões que é menos arborizada e já foram feitos estudos científicos e chegou-se à conclusão que elas estão no raio de ação, ou seja, em locais, em regiões geograficamente posicionadas que atraem, ou seja, elas não atraem, os raios é que caem naquela região já enquadrada, já conhecida. É o inverno. O inverno não é a chuva, não é o raio. Não é o raio, chuva. Ah, chuva? Sim, minha filha, porque olha, é o seguinte, se ela respira oxigênio, ela elimina o quê? Umidade. A umidade ela vai para a região mais seca, forma as chuvas, a tendência o assunto já é para que a população possa entender. E são dois pontos muito positivos de manter uma planta. Tranquilamente, eu tenho o filtro, elimina o oxigênio, aumenta a umidade do ar, tanto assim que você, quando trafega em regiões com menos sombreados, você sente o ar mais dificuldade, o ar mais seco. Porque quando vocês vão e respiram a sombra, vocês então esse ar com mais facilidade, respiram com mais facilidade. Por quê? Porque o nosso oxigênio, que entra nos nossos pulmões, ele precisa estar úmido. A nossa mucosa precisa estar úmida. Então essa umidade do ar é exatamente quando a planta também transpira. Ela umedece o ar, facilita a respiração e aí a gente diz assim, a planta purifica o ar. Purificar o ar capta o dióxido de carbono, o nosso gás carbônico e libera o oxigênio. Eu estou purificando, eu estou filtrando. Quando as espécies doadas, Lourdes, é o que deve ser feito. Você primeiro precisa saber aonde eles vão plantar, o porquê eles querem plantar. Será que o que eles estão escolhendo é viável? Antes de doar, tem que conscientizá-lo. O que vocês estão fazendo aqui é o correto.
Vocês já estão arborizando, estão escolhendo as espécies corretas, os locais corretos. Então as pessoas que querem plantar, ela precisa, quando recebe a planta, receber algum grau de instrução. O que é que a gente faz em Campina Grande? Quando a gente distribui essas mudas, a gente montou um folheto, sabe? E nesse folheto é como se fosse uma receita de bolo. Como é que eles devem plantar, preparar a cova, plantar e cuidar. E quem está doando, mostra a ele qual a espécie mais indicadas para aquele local, para aquela região, para aquele bairro onde ele está morando. O que vocês já estão fazendo é a arborização. Quando a poda, há necessidade de sempre conscientizar quem vai podar, sempre ter na mente: eu não posso destruir. O que fizeram foi poda drástica. Poda drástica é o que a menina falou. Eu tirar toda a parte aérea da planta e deixar só o caule. Com que objetivo? Economia. Em contrapartida, eu queria diminuir a insolação, aumentei a insolação. Quanto tempo vou ter que gastar para que essa planta volte a ter o objetivo que eu tinha? Então é poda drástica. É necessário que a equipe que está responsável pelas podas não se muda com pedidos de moradores dizendo: eu quero poda geral porque as folhas estão caindo. Aí é problema do plano diretor da nossa prefeitura, da nossa cidade. Ela diz que poda drástica não se faz. Faz sim poda corretiva, poda de manutenção. São diferentes. Podas de manutenção é quando você vai lá e a copa está muito densa. Aí você vai lá, dá uma podada, corta ela e mantém. Ou seja, faz a cabeleira. Isso é manutenção. Poda corretiva é como uma copa, a gente olha e ela está com um lado muito mais desenvolvido do que o outro. Então você vai lá, diminui e iguala a copa. É isso que deve ser feito. Não deixe ser iludido por a equipe de poda da cidade. Não deve ser levada no papo de morador. Porque se a planta já está lá, é um bem público. Ela não pode ser distribuída até o Brasil. Ela passa pelo que a gente chama de plano diretor da cidade. É um bem público, como vocês mesmos disseram. Então ela jamais pode ser mais destruída. Agora, uma coisa que eu quero que vocês façam aqui: cuidado com o que eles chamam, porque tem morador que, quando quer tirar a árvore da residência, sabe o que eles fazem? Ele faz o anelamento do caule. Anelamento do caule é fazer com que eu impeça que a casca dê continuidade, eu paro a continuação da casca. E é a casca que leva o nutriente da raiz para as folhas. Se a raiz não nutrir as folhas, morre. Aí ela chega na prefeitura e diz o seguinte: minha planta morreu, tem que tirar de lá. Mas ela morreu porque eu provoquei a morte dela. E façam o seguinte: se alguém pedir à prefeitura para tirar uma planta, ela tem que plantar duas. Você planta, agora tem que plantar aqui uma, onde você está tirando, porque a espécie que você escolheu foi mal conduzida, substitua. Mas também tem que escolher outro local e você plantar lá. 5 por 1, 10 por 1, porque aí vai conscientizando ele da importância daquela árvore que ele está tirando ali. Ok, pessoal? Falta a resposta do menino ali da Algaroba. Está anotada. Mestre, você mesmo respondeu a pergunta que você falou, você respondeu quando disse que já estava notando o quê? Atingindo a casa, né? Por quê? Porque as raízes delas, elas têm a mesma arquitetura radicular do ninho do fítus. É superficial. E ela vai em busca da umidade. E ela cresce. Quando cresce, quer espaço. E o muro da tua casa está impedido. O que acontece? A garoba, na realidade, ela foi produzida e foi introduzida na nossa região. Por quê? Porque a algaroba é um grande banco proteico, principalmente de
energia glicose. E essa glicose ela encontra exatamente a energia na vagem. Ela é muito açucarada. Então essas vagens são utilizadas como suplemento animal, principalmente no período da seca. Então o que é que fazem os nossos criadores? Como é o branco energético alimentar, eles colhem essas vagens, ou trituram na forrageira, ou dão ao gado diretamente. Mas sabe-se que essa semente de algaroba, o teor dela proteico está exatamente na semente, e o gado não consegue digeri-la. Aí então a gente tritura e dá ao gado. Aí o que acontece? O pessoal olha no campo, na fazenda, nos criatórios, e vê que a copa dela é bem expansiva e dá muita sombra. Aí vão trazer para a nossa cidade, porque eu preciso de sombra. Aí traz a algaroba e esquece que ela tem o quê? Danifica o nosso meio. Algaroba vocês podem retirar, mas o rapaz faz o seguinte: eu tiro a algaroba, planto outra e eu vou escolher mais um local da cidade e você me planta mais 5. Não custa nada. Exatamente. A algaroba pode ser retirada, porque a algaroba é exótica, não tem nada a ver. Nativa sim, por reinos. Mas a algaroba que é exótica e está danificando já há estudos que danifica, porque dizer com mais fácil para o menino. Então eu posso retirar a algaroba e no lugar dela eu planto uma nativa. Ok, assim? Ok, a gente tem mais um questionamento aqui, uma pergunta, e a gente vai encerrar logo para a cidade é Novo Palmeira, mas acho que quase não é Palmeiras. Posso plantar Palmeiras? Certo, tranquilo, nada impede. Vocês têm áreas aí que pode ser plantado. Áreas abertas, mas tem praças. O projeto tem Palmeiras? Tenho. Sim, mas é isso que eu quero aí. Mas veja o seguinte: primeiro, vocês precisam saber, eu tenho as plantas nativas, tenho. Quanto mais vocês diversificarem os bairros, melhor. Palmeira, eu sugiro, quando você tem uma rua onde tem um passeio central, onde ela tem espaço para crescer, vocês podem usar palmeiras imperiais. Áreas e praças, onde você não tem criação, onde você não tem nada que cria obstáculos sobre ela, pode usar palmeira, nada impede palmeiras imperiais. Como outras palmeiras que chamam palmeira de jardim, pode usar, tranquilo, nada impede. Porque assim, eu quero questionar, como o Negro diz, as palmeiras não são resistentes muito à seca aqui, entendeu? Pode ser usada. Impede? Aí morre, aqui ela na entrada dele morreu, não sei como se fazer. E lá no corpo também, lá A imperial, eu acho que também deve ser alguma doença, eu também. Eu tenho que observar isso. Tem mais uma pergunta aqui para eles. Não, na verdade, assim, para encerrar a minha fala, era só mais um esclarecimento. Dizer que hoje a Prefeitura deixou disponível um servidor, né, que todos os dias pela manhã ele está aguando todas as plantas na praça, não pode dizer, como também nos canteiros centrais. E também estamos tentando adquirir, através da Secretaria de Infraestrutura, um pipa, né, de um pequeno porte, para dar esse suporte ao nosso servidor, né, que todos os dias pela manhã vai sair pela rua com esse pipa, o setor trator, para facilitar esse trabalho. A gente está tentando conseguir esse pipa para concluir esse trabalho. Mas hoje já tem, através da Secretaria de Infraestrutura, esse servidor que todos os dias pela manhã está fazendo essa aguação nas plantas. Ok, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma presença do nosso amigo Nivaldo. A gente agradece, Nivaldo. Valdeci, que estava aqui também, a orientadora que estava aqui, e o seu Rosa Moisés também. A gente agradece assim, a participação de vocês, além dos secretários, diretores que estão aqui, né? Mas assim, eu queria assim, só para, como ritual de sessão, passar aí para a mesa também, quiser fazer umas considerações finais, para a gente logo em seguida encerrar a nossa sessão. Só um minuto, antes de vocês começarem a entrar. Quando vocês plantarem, evitem
fechar a base da planta. Porque o que eu estou observando aqui é que o pessoal fecharam, quando plantam calçada, metem o cimento, metem o mosaico e fecha a raiz, e a raiz fica sufocada e a mão desvira. Por isso que quando a gente planta, a gente tem que deixar 60 ao metro quadrado de área. Por quê? Porque a água bate e é absorvida e a raiz consegue absorver essa umidade. Tá ok? É um ponto que eu tenho notado, principalmente aqui mesmo a gente vê que o pessoal fecharam mesmo o calçamento, a planta está sufocada e não tem nem como viver. Porque fecharam até a área onde ela poderia respirar, que é as raízes. Então, quando for implantar, deixa a área aberta para elas. Não fecha, deixa aberto para elas. Tá ok? Que mais, pessoal? Passando a palavra agora para a mesa, fez suas considerações finais, vamos aqui esses agradecimentos por vocês aí. Se não querem, então acho que a gente encerra, né? Eu quero agradecer em nome da Câmara de Palmeiras, da Prefeitura e também do SENEP, a presença do professor, a presença de todos os secretários aqui, e dizer que assim, essa gestão, nossa gestão está terminando agora, mas é um sonho da gente ter uma audiência pública, bastante pessoas para discutir a questão do Código Ambiental daqui. Nós temos um código aprovado nessa Câmara, que a gente precisava discutir, inovar, fazer algumas alterações nesse código, que é importante para o nosso município, e também o código de postura do nosso município. Como o nosso município é pequeno, menos de 20 mil habitantes, então a gente não discuta aqui, está naquela perspectiva de plano diretor, né? Mas sim os códigos de postura, código que eu acho que precisa, assim, a gente faz essa discussão do código de postura, para que a gente, o ordenamento da Nova Palmeiras cresça ordenadamente, né? E aí a gente vem, eu sei que já tem sido um trabalho dessa gestão e da gente aqui cobrando, mas ainda as pessoas não conseguiram entender que é espaço público, então muitas vezes é visitado, né? Eu acho que preciso, e eu vou deixar aqui assim nosso desejo de ter feito esse debate, mas acredito que a própria gestão possa ceder essas audiências aqui, porque é importante essa discussão. E é isso que eu queria agradecer ao prefeito por ter vindo aqui, que a gente tem sido privilegiado, porque é uma peça importante desse projeto, dessa discussão aqui, nossos vereadores aqui presentes, que nós, como poder público, precisamos da nossa contrapartida, o SENEP que está passando essa causa, e a gente vai tentar, nessa perspectiva, de sensibilizar a população da importância dessa planta, né? Então, professor, muito obrigado, eu acredito que a gente vai nos prestar de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Sessão encerrada.